Bom dia, como estão vocês? Tudo bem? Já criamos esse hábito aqui de segunda a sexta estarmos aqui às 10h30 da manhã e hoje acho que dormiram mais, né? Então vamos lá. Bom dia, Cleonice, bom dia, Beatriz, Regina Eurico, que é infalível, né? Simone, bom dia, José Carlos, Olga Lena, Enio Weiss, aqui do interior de Santa Catarina, Márcia Carromber, o Dudo Puck, que se puder muda o nome, por favor. O Waddlehead, muda o nome, por favor. Bom dia para você também. E Bumpy Bumpy também. Bom dia para você, mas eu gostaria de chamá-lo pelo nome. Se puder. Como é outro Enio? Não deve ser outro. Enio Weiss, não é o Enio Weiss? Ah, não, será que é outro Enio? Você é da onde, o Enio? Será que eu estou confundido mesmo? Não é lá do interior de Santa Catarina? Então tá, deve ser outro. Mas tudo bem. Enio é tudo gente boa. Ontem, o tema que se apresentou para a gente conversar, é interessante como esses temas têm se manifestado aqui, porque aparece, eu anoto, faço a chamada, e depois, quando eu vou fazer o programa assim, eu nem lembro qual é o tema. É interessante isso. Isso aconteceu ontem, e hoje eu vou me esforçar aqui para lembrar isso. E ontem apareceu para falar que é amor. Como é que é? Amor, dependência ou apego. Aí quando eu já publiquei isso ontem, teve gente que falou, isso dói, isso é difícil e tudo isso aqui. Então pronto, já teve uma manifestação que deu pra gente perceber que as pessoas realmente guardam ainda muitas dores, né? Sobre onde já estamos bem no 20 e em outras situações, os relacionamentos do novo ciclo, já falamos muitas vezes sobre amor e tal. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, vamos definir. Quando a gente está nos relacionando, quando estamos nos relacionando com alguém, a gente tem consciência do que é aquilo, né? Porque a gente entra de cabeça com aquela emoção, aqueles sentimentos que a gente não sabe onde é que vibra, se é na cabeça, se é só no básico, se é só aquela parte sexual que nos atrai ou se isso reverbera no corpo inteiro. E depois, quando a gente não está perto dessa pessoa, a gente fica desesperado e vê que cria uma dependência sobre aquela pessoa e também acaba criando aquele apego. E a gente acaba sufocando quem nós amamos e acabam os relacionamentos dessa forma que todo mundo diz, como disseram ontem antes de eu fazer, dizendo que isso dói. Então tá, bom dia, Mirella, tá entrando na sala, vamos ver quem mais entrou. As pessoas que eu pedi para se identificarem não se identificaram. Tudo bem, quer continuar, quer ficar anônimo, fique anônimo. Cada um sabe de si. Então, bom, beleza. Hoje, curiosamente assim, eu estava na tristeza que dava dó, vivia vagamente e andava só, mas eis que de repente me apareceu, olha só, tá vendo? Vocês lembram a música Lembra a música do Wilson Simonal? Estava na tristeza que dava dó, vivia vagamente, andava só, mas eis que de repente me apareceu. Tá vendo? Tá aqui, ó. Jorge Antônio Ouro. Então é bom assim, porque quando o Jorge Antônio Ouro vem assim, nós estouramos ibope aqui. Daqui a pouco vai ver assim, começa aquela fofocaiada, né? Olha, avisa lá, o Jorge está na sala, manda vir todo mundo. Então tá aqui, ó. E a gente vê depois a gente vê o resultado nas assistências lá do YouTube. Quando o Jorge está aqui, vai lá para cima o ponteirinho ali. Daqui a pouco eu vou perder o Jorge para Globo, SBT, Record. E ele vai estar lá fazendo o programa dele com ibope alto. Bem, então antes de mais nada aqui... Não precisa nem comentar, né? Não, tô não sei. Agora aqui, para as pessoas que dizem que eu faço cara feia, né? Eu disse que eu sou cara feia, que eu não sorrio, tudo isso aqui, eu só sorrio quando você está aqui, né? Então tá aí. Mas eu noto, eu assisto quando você posta lá os links, né? Quando você está falando sozinho, você... desço o cacete muitas vezes ali, né? Desço o cacete assim, não é ninguém, eu não falo ninguém, eu desabafo minhas coisas aqui, né? Do meu ponto de vista. E eu acho que a autenticidade, a transparência, ela ainda choca as pessoas, choca. Então querem que eu ria quando o assunto é sério. Não tem condição de rir quando o assunto é sério. Só se eu puxar um negócio aqui e fazer. É que às vezes as pessoas assim,
elas veem na rigidez do outro a sua própria rigidez. Exato. Né? E por não querer contemplar aquilo, aí aquela rigidez ela assusta um pouco. Né? Eu queria contar aqui, a Regina, bom dia a todos. Isso, tá aí. A Regina ele mandou uma mensagem perguntando se eu que estava na sala ontem, né? Com outro nome, mas não era não. Eu fui só um dia só que eu vim. As pessoas que entram anônimas aqui. Eu entrei com o nome de Antônio e comentei uma ou duas coisas e tive que sair, mas depois não entro mais porque acho que tem que usar o nome, tem que se identificar para conversar. Como a gente compreende também quem não quer se identificar e fica atrás de nick, não tem problema. Cada um sabe de si. Jorge, já que você veio me visitar aqui, oi. Como é que essa questão do... Já abordamos, mas ela se apresentou para ser debatida assim de outra forma hoje, né? De uma forma abrangente, relacionada a esse novo ciclo. Usamos 2 programas naquela ocasião para a gente falar, mas esse tema que se apresentou, com essas 3 palavras, que são fortes, podemos dizer assim, significativas, né? O amor, que é a fonte de tudo, né? A dependência e o apego. Essas 2 palavras aí acabam minando o que chamamos de amor, né? Nenhuma dessas 3 coisas é amor, né? Porque no momento em que existir amor, não existe mais nem dependência nem apego. Porque enquanto existe dependência ou atração ou qualquer coisa assim, ainda está no nível da ciúme interação. Também, né? É isso que se fala. Aí está no nível da interação passional. E o que e veja que a gente está falando de amor humano, nem é amor fraterno, nem é amor universal. Então, o amor na relação homem e mulher, ele só vai existir, né, depois que a paixão tiver amainado, depois que não tiver mais aquela atração que move, porque assim, quando você encontra outra pessoa e daí então os hormônios ficam polvorosos, então fica aquela agitação e você olha e diz, não, aquela mulher é a mulher ideal, não sei o quê, ou a contrapartida, você olha e fala assim, não, aquele homem é o homem ideal, assim, e não se conhece à primeira vista, né? É porque daí karmicamente o que está no outro é o que te interessa, é a tua necessidade, e ali tem um nome, tem um resumo àquela atração, encrenca pura, né? Porque aquele remédio que está ali, aquele catalisador que está naquela outra pessoa que está se sentindo assim imensamente atraído, é o que vai desenvolver em você o que precisa ser sublimado, com a mais absoluta certeza. Então, o primeiro contato, a primeira atração, o primeiro movimento, né, de um em direção ao outro, sempre é movido, né, por uma atração astral. Sempre esse movimento astral. Sempre esse movimento por atração astral, né? Mas como é que é uma atração astral assim? Vamos lá. Como é que eu me atraio astralmente por uma mulher? Não, é que o que existe nela é o que você precisa. Tá, ok, tá entendido. E a contrapartida é verdadeira. E daí isso daí, como é o que você precisa, isso se travessa, isso se veste, né? Como atração física. Então aí a maneira de fazer essa primeira atração é movendo o homem e a mulher pelo que de mais denso existe, que é o que se constitui como paixão. Então aquilo que em você existe para ser resolvido, que pode ser resolvido por aquela mulher, ou aquilo que naquela mulher existe, que pode ser resolvido por você como par daquela mulher. Então a maneira de atrair a química, né? Pô, eu vi aquela mulher e rolou maior química. Isso, né? Eu posso dizer, tem um fundo de razão, mas na verdade rolou maior alquímica, né? É um processo alquímico, né? Onde o que tem nela casa com você, mas casa não de total empatia, né? E aquela harmonia, em princípio de desarmonia, porque esse primeiro encaixe, esse primeiro empatia, esse primeiro movimento, né? Vai ser em direção ao mais denso. E quando eu vejo assim, ó, é como um botão, uma tomada, um aparelho elétrico na tomada. Então, quando você coloca, sempre tem aquele primeiro empuxo de energia até que estabilize. Então, você viu aquela mulher, né? Aí tem um primeiro empuxo de vitalidade, né? de astral, e aí acende aquilo que em você significa a busca da mulher perfeita, aquilo que na mulher significa a busca do homem perfeito, mas do ponto de vista de paixão, né? de alma.
né? E aí então isso desperta todas aquelas ansiedades, todos aqueles desejos a serem satisfeitos. Então você vê aquela mulher, né, e julga ela atraente, e você imagina, não, então ela vai ser a melhor companheira, a melhor parceira, a amiga, confidente, não sei o que e tal, e a mulher que vai ser a mãe dos meus filhos, né? E a mulher vê o cara, não, aquele cara assim, o cavaleiro que eu esperava, não sei. Projeta um no outro as esperanças, né, vamos dizer? Não, é que todos os desejos, né, não resolvidos que existem em cada um, eles se projetam porque astralmente houve uma alteração de temperatura. Sim. Quando então aí se conecta, assim, desperta o que se chama de paixão, independente da paixão ser correspondida ou não, significa o seguinte: todos os desejos que existem em você, né, eles elegem aquela pessoa como fonte da alimentação. Então vão se alimentar, independente de você ter a relação ou não com aquela pessoa, né? E relação, falando não só a relação sexual, mas falando de você ter a relação afetiva emocional. Então, você tendo ou não a imaginação, a ideia, a fantasia que você faz com relação àquela pessoa, ela passa a alimentar os próprios elementais, os próprios desejos que tendem a ser resolvidos, como forma de se exteriorizar, né? E no se exteriorizar é que eles vão ser sublimados e equacionados. E enquanto daí não acabar essa bagunça astral, que é aquela paixão que impede a razão de se manifestar, né? A relação ela não tem sequer uma razoabilidade que permita ser chamada de uma relação, né? De início ela é uma paixão, e a paixão ela se caracteriza pela ausência da razão, né? E ação total para atender os instintos, né? Que são os desejos mais intensos que precisam ser resolvidos ou equacionados por aquela que você elege como contraparte. No momento em que daí isso começa a se amainar, até pelas desilusões ou brigas, ou o que seja, então você imagina que aquela criatura que está apaixonada, ela é assim o suprassumo. E ela não é. No início você está tão cego do ponto de vista de razoabilidade, que realmente ela está assim, de tal forma inerte, né, que a pessoa ainda continua sendo, né, assim, o que de melhor existe no universo. Até que daí a paixão, a parte mais densa astral, ela vai amainando, e aí então surge a capacidade da mente concreta de medir, pesar, contar, analisar, discernir o que acontece com relação a outra pessoa, né? E aí começam as desilusões, né? E as desilusões começam também com uma forma de amainar, né, aquelas assim, emoções mais intensas que precisavam se alimentar. No momento em que aí a paixão vai para o extremo oposto, que é a desilusão, e volta para a paixão, e fica nesse jogo, nessa polaridade, né, até chegar num nível de uma temperatura mais amena, se sobreviverem, né, assim, aqueles que levaram a se aproximar dessa pessoa, então começa a surgir o que seria uma real empatia. Aí começa a surgir então o que é o companheirismo. Aí começa a surgir a compreensão que aquela pessoa pela qual você está ou estava loucamente apaixonado é só uma pessoa, né? Também com erros, acertos, necessidades, desejos, ela é o que ela é, né? E a contrapartida é verdadeira também. A outra pessoa começa a ver você, né, como você realmente é, não aquele véu vermelho, sim, assim, sim, que deixar você assim como uma vaca brava na frente de um pano vermelho, né, assim, que não enxerga nada e vai para cima, né? Quando começa a amainar, então começa a haver a convivência. E nesse momento não existe amor, porque o amor ele não existe para ele tem que se desenvolver. A partir do ponto em que então você começa a conviver, decepciona-se, aprende, decepciona o outro, aprende, erra, acerta, e a coisa vai acontecendo, então é que daí começa a surgir o que se chama de amor. Tá? E aí então o amor é aquilo que existe, é aquilo que sobrevive quando já não há mais a paixão que motivou a aproximação. Deixa eu fazer duas perguntas aqui que depois quero fazer a minha. A Cleonice diz: Jorge, trilhar em parceria um homem e uma mulher, uma busca espiritual, é um engano do amor? Não entendi. Quer dizer, um casal aqui, um homem e uma mulher, caminhar juntos assim na busca espiritual, é um engano do amor? Assim, não, porque é assim, vamos supor, você se apaixona por alguém que está na mesma escola que você,
e acha aquilo assim sensacional. Não é? No final, quando acabar a paixão, aquele caminhar na escola de iniciação ainda vai existir. Sim. Agora, ou então, você conhece alguém que está em determinada escola e você vai para aquela que está perto da tua paixão, as duas coisas vão se desvanecer como assim, uma nuvem em dia de ventania, sabe? Não vai sobrar nada. Então, se sobreviveu, né, é porque havia o bijna, havia a semente da busca pelo caminho espiritual, mas que em nada tem a ver com a busca pela contraparte, ou pela busca afetiva emocional. Entendi. A Mirella pergunta, quando o casal se relaciona muitíssimo bem, isso existe? Nesse caso não há evolução? Claro que é. Claro que é, né? Mas esse relacionamento muitíssimo bom, ele vai acontecer, né, depois que o relacionamento já deixado de ser muitíssimo gostoso, porque tesão não é iniciação. É verdade. O Enio pergunta, o Enio Weiss, para mim, quando um casal se torna harmônico, eles manifestam o ideal da raça futura, que é o modelo hermafrodita do futuro. Não, que a harmonia entre o casal vai existir no momento em que o casal acontecer no próprio ser. Então, o ser humano do futuro, né, o hermafrodita, que na verdade é o masculino e o feminino em um só, com o processo de autogeração, ele já não depende mais da busca do sexo oposto, porque a questão do homem e mulher na geração e na busca do amor, da questão emocional, é uma derivada da polarização de prana, que é só um atalho evolucional. Não existia, existe e não vai existir no futuro. Então tá aí. Simone pergunta, Jorge, como reagir quando o parceiro não entende o quanto o ciúme atrapalha a relação? O ciúme ele é baseado principalmente na insegurança e no medo, por assim. Eu gosto muito dessa garrafa d'água que está aqui na frente na mesa do grego. E se o grego vai pegar a garrafa, eu fico com ciúme, mas eu ficar com ciúme é o seguinte, é medo que aquela água que tem ali acabe. Então, quanto maior é o ciúme que a criatura tem, maior é o medo que ela tem e que os desejos que ela tem mantido satisfeitos e os desejos que ela consegue alimentar com a interação com a outra pessoa, eles acabem. Então o ciúme em si é medo da morte, daqueles desejos que se alimentam do parceiro. Agora, quando a criatura, o outro, né, ele tem tal ciúme que isso fica complicado na relação, tem que chegar e falar abertamente que o ciúme é o melhor caminho para que a relação deixe de existir. Isso é o contrário, né? Para detonar a relação mesmo. Sim, porque o ciúme ele age como um conglomerado, assim, todos os desejos se unem para agir agressivamente, com maneira de preservar a fonte da manutenção da sua própria existência. Por falar nisso, você está então, falando. Então o ciúme, a base do ciúme, na verdade, é o medo. Então, isso nós vamos estar falando amanhã no tema do vídeo de inteligente de amanhã, que são elementais artificiais, que eu acho que cabe bem, né? Ah, sem dúvida. Você alimentar esse tipo de... Tá, então deixa eu ver. Ou a Woody Bunch, que não se identifica, pergunta. Então, o primeiro conceito de amor, que está acima de qualquer tradução humana que a gente tenha, ele está lastreado, ele emana a partir da própria organização das coisas. Jorge Antônio Ouro, programa Vida Inteligente, 12 de 2 de 2009. Foi você que disse isso. Olha, você disse que eu devo ter dito. Porque a gente realmente não lembra aqui. As pessoas perguntam muitas vezes. Eu não me lembro que a gente aí. Conversou semana passada. Mas você está de acordo com isso? Eu vou reler. De novo. O primeiro conceito de amor que está acima de qualquer tradução humana que a gente tem, ele está lastreado e ele emana a partir da própria organização das coisas. Mas aí é o seguinte. Então, quando acaba o amor passional e começa a ver, e acaba inclusive a empatia, começa a ver a harmonia entre o homem e a mulher. Esse fim da paixão, esse fim da empatia, esse início da harmonia, né, é o início da criação do amor fraterno entre o homem e a mulher. Então o homem passa a ver a mulher, aquela que está com ele, que é mãe do filho dele, ou que é a mulher dele, ou que é a mulher com quem ele tem uma relação, ele passa a ver essa mulher também como um ser humano. Daí ele a respeita como ser humano, ele desenvolve amor fraterno.
quando a harmonia se une, né, ao amor fraterno e derivando daí respeito, né, àquela criatura que karmicamente o escolheu ou foi escolhido para evoluir junto, então começa a haver a compreensão que vai chegar a um ponto em que daí não exista mais nem harmonia, né, nem amor fraterno. Aí sim, aí existe o amor universal, que é a neutralidade. Tá, você disse em certa ocasião no Vida Inteligente que as mulheres são hierarquia diferente. Sim, Barixás. Os homens Agnisvatas. Sim, solares. A gente percebe que num relacionamento entre homem e mulher, e nos anseios nos sonhos disso aqui, a mulher é muito mais sonhadora do que o homem. Ele é mais razão, o homem é mais determinado, por exemplo, né? Mas a mulher, ela vive sonhando com o seu príncipe encantado, entre aspas, né? Cada um projeta o arquétipo que quer para si. Ela sonha alguém sendo o provedor, o pai dos filhos dela, o mantenedor da casa, essas coisas. Por quê? Por que essa hierarquia é tão diferente em relação à nossa, digamos assim? E se isso não seria o maior fator desagregador, vamos dizer, entre os casais, né? Porque, eu não sei se eu fui claro. Perfeitamente. Porque a mulher joga sonhos em cima do relacionamento. O homem não, o homem já é mais razão. Então, muitas vezes, existe um conflito exatamente por esses pontos de vista que eu compreendi, porque eu desconhecia, aprendi com você, de serem duas hierarquias diferentes. Porque realmente não nasceu ainda, se nasceu, eu vou trazer no Vida Inteligente, o homem que consiga compreender a mulher. A pessoa já trazer aqui, esse é o cara, esse cara sou eu. Então, como é que é isso? Por que é assim? E é assim? Porque é que assim, é onde está focado, né, a consciência da própria hierarquia, né? Então, compete ao homem, né, o amadurecimento e a sublimação e a questão de consciência para a mente concreta, por conta da hierarquia que pertence. Compete à mulher o amadurecimento e a compreensão e a sublimação, né, o que seria o plano das emoções aí, do astral derivado da hierarquia da qual ela procede, que são os barixás. E por que a mulher ela é mais complexa? Sim. Né? É porque a mulher traz em si todo o peso da cadeia lunar para se resolver. Todos nós trazemos, porque em cada um de nós tem também o astral. Sim, a polaridade, né? Exatamente, Mas o homem, ele externamente se manifesta como homem e internamente como mulher. A mulher se manifesta externamente como mulher e internamente como homem. Tanto é que os órgãos são todos invertidos, né? Até a questão de útero, né? Que no homem, a mulher tem o útero e o homem tem a próstata, que é a mesma coisa que a gente conversou aqui. Sim. Os males que afligem o homem por conta dos amores não exteriorizados são os mesmos que afligem a mulher, só se manifestam em pontos diferentes, né? No homem no coração, no estômago, na mulher na mama, no útero, né? E muito comum, assim, é muito mais comum a mulher ter problema de tireoide do que o homem, porque quando ela não consegue verbalizar o amor, então isso faz com que a tireoide fique sem função. Não posso falar agora, estou transmitindo, ok? Obrigado. Então, porque a hierarquia é que assim, quando a gente diz diferente, não quer dizer nem melhor nem pior. Diferente é diferente, aqui não dá para comparar, né? O papel, a função é que é diferente. E a mulher dela é mais complexa, sabe por quê? Porque coube a ela a geração, sabe? Coube a mulher ainda o vínculo ao ciclo lunar, ao ciclo catamenial, assim, a cada 28 dias ela tem que... Mas ser mulher é um castigo, então? Não tá, é uma palavra que não é adequada, mas... Não, assim como ser um homem não é um castigo. A nossa passagem por aqui é muito mais leve e muito mais suave do que das mulheres. Não. É inequívoco esse negócio. Não, porque o homem, assim como o homem está focado, o homem deveria estar focado na mente concreta, ele está focado no astral mais grotesco, né? Então, assim, o homem, não generalizando, mas no geral o homem ele é muito mais bronco do que a mulher. A mulher é muito mais sensível do que o homem, a mulher compreende mais a poesia. Ou assim, quando se fala assim,
tem um dito assim, o homem transa, a mulher faz amor, assim, a maneira como a questão da sexualidade ela é vista é completamente diferente. Então, isso, o que aparentemente dá ao homem maior liberdade, isso é uma falsidade por conta da sociedade machista que a gente vive, né? E a sociedade machista ela é construída exatamente para colocar a mulher em um patamar inferior, para não permitir que o poder feminino se exteriorize, que o poder feminino é o que mais potente existe, que é o homem universal. Então, a sociedade machista que aparentemente faz de conta que o homem, né, tem mais liberdade, tem uma vida melhor, porque o homem, né, é o dominante na sociedade. Agora, o peso que o homem tem que carregar é tanto quanto o da mulher. Puxa, né? Parece que é porque assim, ele não tem capacidade total para perceber a questão das emoções mais refinadas. É verdade, isso é. Sim, assim, se você pegar o homem e a mulher, quem tem um astral mais complexo para resolver, né, é o homem, porque geralmente o homem é mais embrutecido, é mais embrutecido. Mas você falou, mas eu não sei se foi respondido aquilo que eu perguntei. Também atendi o telefone também. O comportamento da mulher, nisso que eu falei, é prejudicial para ela ou não? Uma mulher ser mais sonhadora do que o homem? Não é prejudicial, é o trabalho de cada um. É o trabalho de cada um? Claro, mas geralmente ela geral, se frustra. Claro, mas é porque ela projeta... Mas é porque daí é a diferença entre aquilo que você não pode criar ilusão para não ser desiludido. Sim. É que a mulher, nesse processo de aprendizado do que é ser um elemento da hierarquia feminina, né? Ela então, enquanto não sabe ainda exteriorizar e desenvolver em si o amor universal, ela substitui por amor maternal, né? Por amor fraterno, por amor aos outros, ou então por fim por amor passional. Tanto é que, do ponto de vista de paixão, o homem ele exterioriza de uma forma mais brusca, né? Protesta o que é a paixão. A mulher de uma forma mais refinada. Agora, uma mulher magoada, né, ela é muito mais ácida, ela é muito mais perigosa no ponto de vista de causar dores sociais do que o homem, porque o homem ele é previsível. Atração fatal. A mulher é imprevisível, né? É porque daí a mulher ela é senhora do astral, pro bem ou pro mal. Né? E como ela é senhora do astral, por decorrência, ela é senhora dos próprios homens que também eles permanecem no astral. Um dos grandes problemas hoje, deixa eu ver se alguém está perguntando alguma coisa, Bruno. A Mirella diz que pode agendar então com o meu marido, isso eu digo que a Cacilda nós não vamos responder. Ele pergunta, mas se você puder responder, tudo bem. E nos casos de casais homossexuais, como fica a harmonia? Sem comentários. Sem comentários, tá. Então, como é que nós vamos então, doravante, quando eu olho para uma mulher, falou isso tudo no começo, e geralmente como é que as pessoas podem dominar, porque a gente fala na questão da gravidez, o tesão é tanto que está com preservativo no bolso, na bolsa, todo esse negócio, mas não põe, porque sei lá que caramba acontece, e daí dá filho e tudo isso. Na questão do amor também, o amor é cego, falam que o amor é cego, né? Não se mede mais nada. Mas, o amor não é cego, a paixão é cega. A paixão, tá. Mas eles usam erroneamente o termo amor é cego. Enxerga muito bem e é consciente. Então, tudo é que o amor só começa a nascer quando da paixão já não existe mais nenhum resquício, nada. E, então, como se pode... que cuidado a gente deve tomar, doravante, né, porque nós estamos abordando esse assunto hoje de uma outra forma, quando a gente for olhar para alguém olhar de volta para a gente, essas coisas todas. Que forma eu posso falar como assim, com a experiência que eu tenho nessa existência, que é como homem, né? Sim. E a sociedade ela induz, né, a erotização, ela sem induz dúvida a sexualidade. Então, quando o homem ele vai olhar para a mulher, ele não olha um ser humano, uma mulher, né? Ele olha a roupa, a bunda, o seio, ele se enquadra em um protótipo, né? Em um modelo, e se enquadra naquele modelo, né? Ele não se enquadrou, então aí acende os desejos. Então ele vê constantemente o outro ser, né? Como irmão dele aqui, como
algo consumível. Um elemento, né, que pode atender os desejos que na maior parte das vezes foram desejos incutidos nele pela mídia. Então incutem, assim, pega um padrão de beleza de uma mulher que passa fome todos os dias, né, que é um pau de vira-tripa, né? E aí então as mulheres vão tentar se enquadrar porque aquele modelo é que é desejado. E se criam ícones, então assim, se cria uma mulher ícone. E aí então essa mulher aparece na TV, nas revistas tal, e ela tem uns modelos tal, e a mídia então faz com que ela seja desejável por vários, por todos, né? Se ela é desejável por vários, por todos, ela passa a ser um modelo a ser seguido, só que é o seguinte, é um modelo a ser seguido só para atender, né, o consumo. Então o homem deseja aquela mulher, né? Mas ele não pode ter porque ela é um ícone, ela não é para ser consumida, ela é um ícone intencionalmente criado para incutir em você desejos. Aí então você vai consumir aquilo que aquela mulher gosta ou aquilo que aquela mulher usa para se aproximar ao máximo possível astralmente dela. Esse é o artifício do uso das marcas. Então, você mensagens subliminares. Sim, e age muito bem também das mulheres, né? Você usar a marca que o jogador de futebol muito famoso. Então, por que todo jogador de futebol a mídia dá destaque quando ele sai com 1, 2, 3, 4, 5 N mulheres e as mulheres mais conhecidas e que trocam todos os dias de parceiro? Isso. Por quê? Porque eles não. Então, aquele jogador de futebol, ele saiu com aquela mulher um dia, né? E aquela mulher é uma mulher que eu desejaria, né? Como eu não posso ser com aquela mulher porque ela só sai com quem tem iate, não sei o que e tal, porque é a profissão dela, né? Cada um pode ter a na vida. Mas aquele jogador de futebol, ele usa um tênis dessa marca, a mulher eu não posso ter. Ser contratada pelo time eu não posso, mas o tênis eu posso comprar. Aí eu vou e compro e ostento, né? E é uma maneira indireta de eu me aproximar daquele meu desejo. Então isso é o que move. Então a forma como a mulher é vista hoje, daí então voltando para a pergunta, ela é induzida, ela é produzida para ser aquilo que vai atender os desejos. É a máxima do marketing. A máxima do marketing é o seguinte: crie o desejo que você quer satisfazer. Então, por exemplo, se você fabrica botas, né, com sola de prego, você tem que fazer com que seja moda, né, escalar montanha para que haja uma demanda. Então sempre se cria a demanda daquilo que eu quero vender. No caso da erotização, né, e de toda essa tônica que a mídia dá para a criação de mitos e para o consumo tanto do homem quanto da mulher, né, é só para que os desejos sejam incutidos e afloresçam e que você consiga então viver em função daquilo. Na verdade é uma grande diversão da vida. Então como é que o homem vai ver a mulher quando está passando na rua? Não como uma mulher, ele não vai olhar assim, ver a maneira como ela anda, na maneira como ela anda ele vai perceber qual é que é a tônica dessa mulher. Ele está parado na padaria, tem a mulher na frente, em vez de olhar no formato dos dedos daquela mulher para saber como é que é a personalidade dela, né, ele vai olhar para ver se ela está bem ajeitadinha do ponto de vista da academia, né? Ou então você vai olhar para o rosto daquela mulher, em vez de ele perceber a diferença entre o lado esquerdo e o lado direito para ver quem ocultamente é aquela mulher de uma maneira que nem ela saiba, né? Ele vai dar uma olhada no rosto e vai dar uma descida, dar uma geral, ver se ela está vestida de acordo com a moda, né? Se ela se enquadra naquele padrão. Então, é aquilo a ser consumido, é aquilo que pode ou não atender os desejos que em mim foram artificialmente incutidos. E a mulher é a mesma coisa. Está entendido. Então a maneira de resolver isso é o seguinte: é você ver os outros seres, né, ver a contraparte, o homem vê a mulher vê o homem, como opção, né, um ser humano também, né, que está evoluindo, né, em um outro corpo, em uma outra hierarquia ou não, mas que deve ser visto como reservas, porque senão você fica sempre refém dos desejos que em você existem. O ideal seria, sabe o quê? É que assim, é um termo que, assim, que não é usual, que eu não gosto de usar, mas o ideal é que a tesão é tensão, né? É que o que se conceitou como tesão, que é o extravasar ou da erotização, ele fosse desconhecido da humanidade. Você entende? Aí o sexo não exerceria o poder que existe na relação homem-mulher. Aí o desejo, quando você visse a mulher, o desejo quando a mulher visse o homem é o seguinte: como que esse homem é de verdade?
Qual que essa mulher é de verdade? O que ela pensa? Como é que é conviver com ela? Qual é o nível de empatia que se pode chegar? Será que ela gosta, né, da mesma coisa que eu gosto? Será que ela vê o mundo da mesma coisa que eu vejo? Será que eu vou ter com quem conversar depois da meia hora de sexo? Entende? E como não, né? Então aí o relacionamento, a grande paixão é assim, de início, né? Eu apaixonei e tal, daí faz toda aquela corte, né? Como qualquer um faz e tal, aí não sei o que, cinema, pizza, né? Uma rapidinha e sono, né? Ou então no máximo senta para pegar e ver junto uma novela. E a vida vai passando numa sucessão de perda de tempo de uma maneira completamente... Você está falando de sexo aqui, a Simone diz o seguinte, porque adquirida a consciência na mulher... Só um comentário. É assim, não generalizando, né? É um comentário, uma abordagem, não generalizando, porque cada um cada um sabe de si. Aqui a Simone diz, porque adquirida a consciência na mulher, o sexo se torna tão insignificante. É um complemento, sabe? Eu vi ontem, eu estava vendo um programa no canal Cabo, ontem à noite, eu vi o finalzinho de uma entrevista. E um repórter entrevistando um grande filósofo. E esse grande filósofo, ele diz uma estupidez, ele diz uma grotesquice, né? Assim, que o mundo, né, ele é tão incompreensível, e a razão do universo ela é tão incompreensível que essa compreensão então é buscada, né, uma compensação na crítica do próprio universo e no sexo. Quer dizer assim, a diferença entre uma pessoa que fala um negócio desse e uma ameba é que a ameba ainda tem chance de evoluir, essa pessoa já não tem mais. Entende? Então aquilo que está ali já não é mais um ser humano. E agora minha pergunta aqui. A humanidade do futuro, vamos dizer, a presente aqui, claro que para existir uma procriação tem que ter um homem e uma mulher, né? Mas antes não era, agora é, no futuro não será. Exatamente, isso que eu ia perguntar. O relacionamento entre um homem e uma mulher, ele é uma experiência, trata-se de uma experiência, um aprendizado. Sem dúvida, porque a mulher, ela é completamente especializada em fazer com que o pior que existe no homem se exteriorize, e nela está a fórmula para que isso se resolva. Entende? Então, assim, você casou, não deu certo, você se separou, casou de novo, sim, você vai trocar de hardware, mas não vai trocar de software. Sim. Aquela que vai se aproximar, porque sempre o que vai se aproximar é o que você precisa, não é o que você merece, porque a vida não é para ter merecimento de ninguém, a vida é para ser equacionada. Né? Então, o que a Simone falou da questão da insignificância do sexo. O sexo, né? A sexualidade, ela é um complemento natural a um relacionamento. Natural. Não é a tônica de um relacionamento. E não é o principal de um relacionamento. Exato. Penso assim também. Faz parte. Porque senão vira um negócio assim, como ela é a tônica do relacionamento, como ela é a razão do relacionamento, por decorrência é a tônica da vida e a razão da vida. E como aquilo tem relevância, a relação com uma mulher só, ou a relação de uma mulher com um homem só, não vai ser satisfatória. Então você vai ter que fazer o quê? N experiências. E a gente conversou um dia sobre isso. A questão do prana feminino, como é que age no corpo do homem, isso, e a questão do prana masculino, como é que age no corpo da mulher. Primeiro, ele cria um processo totalmente antagônico, porque em um corpo não pode existir dois pranas similares, né? E segundo, ele gera o vício, ele gera o hábito. Então, se o homem vai se relacionar com uma ou com duas mulheres, né, o prana daquelas duas mulheres nele guerreia. E essa guerra, esse embate daqueles planos diferenciados dentro daquele mesmo homem, né, eles tendem a criar uma situação de revolta que só tende a se resolver artificialmente com a vida de um terceiro, de um quarto, de um quinto. Aí o homem passa a viver em função disso. E a mulher é a mesma coisa. Isso que você está falando, assim. Aí, não é que fica, né, a questão do mulherengo e da promíscua. O que eles arrumam para eles, então? É assim, chega um ponto em que a alma deles é a alma de todos. Todos, sim. Sim, e o contato físico, a relação de um homem com uma mulher, né, ele faz com que aquilo, independente se é preservativo ou não, independente que seja uma relação de uma hora ou de um ano, aquilo que a mulher tinha nela
ela deixa com o homem. Aquilo que o homem tinha nele, ele deixa com a mulher. Tá, mas como é que... Somado. Tá, mas você não consegue tirar isso? Aí ele tem que se iniciar, tem que adquirir conhecimento. Tá. Aí, porque tudo isso que daí tinha, tudo isso que o homem agregou, que é o somatório de todas as mulheres com as quais ele esteve, nele tende a se exteriorizar como tendências negativas. Isso aí, assim, é tal causa astral que isso tende a se exteriorizar e vai ter que ser resolvido. Então, porque o homem tem muitas experiências ao longo da vida, muito mais do que a mulher. Não necessariamente. Mas é mesmo. Não necessariamente. Isso é uma visão machista da sociedade. Não necessariamente. Isso é o que... O cara chega, então, ele chega pro relacionamento dele ali, carregado de tranqueira. Sem dúvida. Né? Então já por isso da questão que a gente conversou outro dia, já fica complicado. Do porquê a mulher casar virgem e porquê o homem casar virgem. Isso é muito importante. Porque quando o homem vai casar virgem com a mulher virgem, o filho que dali nascer é filho só dos dois. Quando o homem tem N experiências e a mulher tem N experiências, o filho programado, ele é filho da programação, mas também é filho de todos os homens com os quais a mulher esteve e todas as mulheres com quem o homem já esteve. Então traz uma personalidade complexa, porque ele é sempre um resultado, sabe? Assim, não se faz nada na vida impunemente. Não existe isso. Então, isso aí foi importante a gente abordar esse assunto hoje. Essa turma está quietinha hoje aqui. Será que travou? Eu acho que quando toca nesse assunto todo mundo fica quietinho. Não, todo mundo fica na defensiva. Porque cada um sabe de si. Cada um sabe de si. Isso aí é muito relativo, isso aí é muito pessoal mesmo. Sim. Bom. E aí fica assim, aí a mulher pensa assim, puxa, mas eu me relacionei então com um cara que era uma tranqueira desgraçada há 20 anos atrás. O cara está em mim ainda? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E aí então, aí entra a questão da iniciação, aí entra a questão do conhecimento, aí entra a questão da autoanálise, da autoobservação, assim, não. Então eu vejo o que em mim se manifesta, que tendências em mim se manifestam, até que você vai com o tempo, então você volta ao processo de ficar zerado novamente. Mas isso não se pode falar agora, né? Porque é um trabalho interior, né? Não, isso é uma fórmula mágica que existe para cada um. Então tá, tem mais alguma perguntinha ou não? Então vocês vão pensar, deixa eu ver, o Evandro Luiz diz o seguinte, é um assunto que precisa de muitos esclarecimentos em vários aspectos. Isso está ligado a essa questão da relação homem-mulher, ele está ligado, primeiro que assim, ele está ligado a grande parte do karma da humanidade, porque boa parte do karma humano, ele foi derivado, né, da manipulação, né, da relação homem-mulher. Então as grandes guerras, as grandes traições, sabe assim, sempre teve envolvido a questão da influência da mulher, e vejo que isso é uma coisa muito interessante, grego, porque assim, então no início da raça ária, quando então estava em ação o Império de Han, um sistema de castas equilibrado, um rei filósofo, coisas assim, então havia o culto solar, o culto à divindade antropomorfizada. Aí essa estrutura social, que era uma expressão da sinarquia, ela foi conspurcada, ela foi degradada, né? E de que maneira? Então, o conhecimento ele foi transformado, né, em que seria um culto lunar. Os ionídeas, aqui Ione é o nome que se dá ao órgão sexual feminino, né? Então, os ionídeas degradaram a cultura de Han, porque eles usaram e subverteram o poder feminino de amor universal em amor passional. Entendi. Sempre a mulher é um elemento que consegue destruir reinos, destruir nações. Não porque ela seja pior, é porque o poder inato, o poder inerente da mulher, ele é tão grande, né, que sempre é manipulado com outros fins para gerar, por exemplo, o que a gente vê hoje da sociedade. Eu assine embaixo o que você falou. Duas perguntas, olha só que interessante. É a mesma pessoa, né? Jorge e o casal na idade madura que não deseja mais ter filhos, somente ficarem juntos. E aí pergunta pro Jorge se não, porque você não ama, não acredita no amor entre o casal? O casal que daí já passou pela necessidade de geração, já passou pelo período em que nele existe o impulso sexual da geração, ele tende à harmonia, porque a questão da sexualidade no casal, ela é um elemento assim
que tende a ser controlado, né? Ou vai ser controlado pela consciência ou pelo tempo. Se não for controlado pela consciência, quando passar o tempo e a questão de sexualidade não for mais determinante na relação do casal, vão ficar, isso é muito importante, vão ficar ocultas as dores, e nesse casal maduro ou idoso tende a se manifestar então como as doenças no homem, na próstata ou no coração, e na mulher no seio ou no útero. Então as dores, as incompreensões dos amores e da relação afetiva que se teve ao longo da vida com aquela mulher ou com aquelas mulheres tende a cobrar o seu tributo mais à frente. Sobre a questão se eu amo ou não, é assim, paixão é uma coisa que talvez eu desconheça. Erotização ou desejo é uma coisa que talvez eu desconheça. E amar, isso é uma coisa que eu conheço, mas não amar passionalmente. É o que dá para falar. Muito bem. Muito bem. E mais alguém aí ou não? Eu gostei do tema hoje, foi muito esclarecedor, vou assistir depois. Realmente é interessante, né? O primeiro dia dos 30, quase 30 programas aqui, que a turma ficou quietinha. É porque é o seguinte, essa questão do amor, do desejo, da paixão, do apego, é uma coisa assim que é muito importante, porque se parte de um erro que é buscar no outro a realização que vai vir só de você mesmo. Então se pensa assim, que a minha contraparte é aquela mulher, que a mulher pensa que a contraparte dela é aquele homem, ela pensa que a felicidade dela vai estar naquele homem, o homem pensa que a felicidade dele vai estar naquela mulher, ele pensa que a felicidade vai existir só se encontrar a pessoa perfeita para morar junto. Isso aí. A pessoa perfeita para morar junto com você é você mesmo, em você. A relação que você vai ter com aquela mulher, ou a relação que aquela mulher vai ter com aquele homem, né, é uma necessidade de propagação da gênese, da raça, né, e uma necessidade kármica por excelência. Família é karma, parceiro é karma, né, assim como a questão do sexo, da sexualidade, né, também está ligado a todo o karma humano. Então a felicidade ideal, aquela felicidade neutra, que ela vem depois ainda do amor fraterno, né? Essa é uma coisa totalmente individual e só vai acontecer dentro de cada um. O que você pode ter é uma relação completamente harmônica com uma outra pessoa, mas essa pessoa, nela também está a felicidade, né? E em você também está a felicidade. Vocês podem ter uma convivência harmônica, mas nunca a convivência do homem com a mulher vai poder suplantar, né, a felicidade que vai advir da convivência do homem com ele mesmo e da mulher com ela mesma, que é eterno. Aqui agora apareceu aqui o que eu quis dizer aquela hora, está expresso aqui no que a Simone acaba de escrever. São as chamadas mulheres que amam demais. Eu já fui uma. Que conselho você daria para essas mulheres que sofrem? Simone, ama demais, ama um pouco muitos homens ou ama muito um homem? Me responde que Deus, eu respondo em seguida para você. O que é amar demais? Então tá aí. Né? Porque dizem, não sei se é verdadeiro, né, que o melhor amor é aquele que está por vir, né? Ama muito um homem só? Um homem, Jorge. O excesso de amor a um homem só é você colocar para esse homem a responsabilidade de atender todas as razões e os desejos que você tem de ser feliz. Junto com o amor que você quer dedicar a esse homem, tem que vir o respeito e a compreensão que ele é o que é, e que ele, mesmo fazendo o melhor possível dele, ele jamais vai conseguir atender todas as suas demandas. Por quê? Porque você é uma outra pessoa. A melhor maneira de não se decepcionar com alguém é não exigir demais daquela pessoa. Então você pode amar muito o teu parceiro, Simone, o homem que você escolheu, mas sempre num ponto tal que permita a ele também ser uma pessoa, que permita ele respirar. Quem ama liberta. E principalmente não usando nunca o possessivo. Ixi. Não é o meu,
marido, não é minha isso mulher, aí eu tive não é o meu homem, eu tive pós-graduação. É um outro ser que convive comigo e por razões de karma eu tenho maior ou menor empatia, maior ou menor afinidade, maior ou menor incômodo, menor ou maior experiência de felicidade humana, porque a felicidade real só vai começar a existir quando a felicidade humana deixar de existir. Isso é uma coisa muito importante, essa questão da sexualidade, do relacionamento, porque a maior parte dos seres que se antropomorfizam, eles estão ligados ao que o professor Henrique chamava de o pesado madeiro do sexo, porque lidar com isso não é simples não. Agora, nunca isso pode ser encarado como assim, como tem algumas escolas que acham que daí essa questão da sexualidade é o caminho para a iniciação, para a iluminação. Isso é uma falsidade grotesca, sabe? Isso é um caminho de descida, sem volta. Deixa eu falar aqui sobre o desabafo aqui do ou da Woodbund. Odeio essa palavra meu marido. Parece que comprou a pessoa na loja. O meu não pode usar com nada, né? Nem o meu amigo grego, não é meu amigo grego. O grego é uma pessoa, né, pela qual eu tenho uma empatia muito grande, mas acima da empatia eu tenho um respeito pela criatura. Então nada do que ele possa fazer vai um dia me incomodar, porque eu respeito ele enquanto criatura. Agora, não, o meu amigo me magoou porque chegou atrasado para o churrasco. Aí já fica mais difícil. É isso aí. Então deixa eu ver o que mais aqui e tal. A Rosângela disse, se fez errado, agora precisa limpar a situação. Talvez ficar sozinha seja o caminho. Não, porque é o seguinte, aí é fuga. A fuga não resolve nada, nunca para ninguém. Qualquer que seja o desafio, a melhor maneira é você ir para cima e olhar nos olhos, sabe? Assim, ó, independente do que seja, vai para cima, contemplar, olhar face a face aquilo que te amedronta, sabe? E resolver, porque se você não resolver agora, enquanto está visível, você vai ter que resolver depois enquanto está invisível. E resolver o invisível é muito mais complexo do que resolver o visível. Entende? Por isso que assim, é muito melhor um inimigo que você consiga ver e prever a reação dele, do que um inimigo que você não consiga ver e não consiga prever qual é que é a reação. Com certeza. Entende? Então, tem que ser sublimado. A vida é para sublimar e compreender as coisas. Tá? Não é um processo de claustro, de sofrimento, de negação, de isolamento. Então agora eu não vou nunca mais então ficar com nenhuma mulher. A mulher falou assim, não vou mais querer ficar então nunca mais com nenhum homem. Vou transformar em uma seta mística e me isolar numa caverna. É fuga. Fuga. A vida não é fuga. A vida é um caminhar na direção correta. Sabe? E a estrada, ela tem pedrinha, tem buraco, tem tudo que tem que fazer, colocar as pedras de lado, tapar os buracos, porque para facilitar para quem vem depois. Isso aí, então vamos encerrar por aqui. Eu vou dar um abraço para todo mundo e convidando vocês para amanhã. Amanhã de manhã tem Vida Inteligente Interativa aqui, com o tema que vai se apresentar. E amanhã de noite, convidando vocês desde já, Elementais Artificiais, que vai abordar muita coisa do que nós falamos hoje. Elementais Artificiais são coisas que a gente cria e fica alimentando. Então isso vai ser muito esclarecedor amanhã. Elementais entrelaçados, parari, parará. Então amanhã as dúvidas serão dissipadas. Olha só a minha ousadia, né? Então deixa eu dar... As nossas dúvidas. As nossas, claro. Nossas mesmo, é verdade. Então, bom dia Cleonice, Beatriz, Regina Eurico, Simone, Mirella, Woderbutch, Walter, Gabriel, Cacilda Mota, Rosângela, José Carlos, Graça, Enio Weiss, Evandro Luiz, Ednilson, Márcia. Então, um bom dia para vocês, fiquem bem, Jorge. Um bom dia a todos, um fraterno abraço e lembre o seguinte, a vida ela é absolutamente simples, não compliquem, tá bem? É isso aí. Fiquem em paz, tenham uma boa vida. Tchau.